como anda a sua memória? Tá lembrando de tudo direitinho? Tá conseguindo ir no supermercado sem fazer lista? Não esquece de nenhum compromisso? Ou tá tudo ao contrário disso que eu tô falando? Pois se você tá com a sensação de que precisa anotar tudo, nós vamos te ajudar. Na verdade, quem vai ajudar a gente é a terapeuta Jaqueline, que já tá aqui comigo, que manja bem desse assunto, né? Jaque, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença. Jaque, começo te perguntando o seguinte, você que é uma especialista nisso aí, trata muito desse assunto. Quais são os sinais, eu falei aí brincando, né? Mas é uma brincadeira séria, de anotar tudo na agenda, de anotar quando a gente vai no supermercado. Esse pode ser um sinal de que a nossa memória já está falhando um pouquinho, Jaque? Sim, esse pode ser um sinal, Mayara. Quando a gente chega à noite, né, por exemplo, e a gente vê que não lembra mais o que aconteceu de manhã, sabe? Não lembra mais, de repente, o que comeu, o que tomou, o que comeu no café da manhã, já é um sinal de falta de memória. Olha só, porque parece simples, né, Jaque? Às vezes a gente brinca, o que você comeu no almoço? Não lembro nem o que eu comi ontem, não lembro nem... Então já pode ser um sinal de perda de memória. Sim, já pode ser um sinal de perda de memória. Que no caso, né, da terapia ocupacional, a gente trabalha muito com as atividades da vida diárias, né? Então, tem atividades... Da nossa rotina Isso, mesmo, da nossa rotina, do nosso cotidiano. Então, tem atividades que a gente acha que é muito... que, assim, boba. Simples, isso, são corriqueiras do dia a dia, né? Então, já é um sinal, né? A falta de desatenção, de repente perdeu a chave, não sabe onde está a chave do carro. Chegou num cômodo, não lembra o que foi fazer, né? Exatamente, isso acontece muito. Já que tem alguma explicação para a gente ir perdendo essa memória? Falta de estimular, por exemplo? Falta de estimular. E também, assim, o cansaço, né? A correria do dia a dia, o cansaço, o estresse, né? Olha só. A falta de desatenção mesmo, né? Que causa, né? Esse monte de rotinas que a gente faz hoje, né? Que a gente está acostumado a... Ocupa o tempo direto, demais, né, a gente quer abraçar o mundo. Então, isso vai causando essa falta de memória, né? De desatenção. E existe alguma idade já que mulheres ou homens, tem alguma coisa nesse sentido, algum estudo, alguma coisa da vivência de vocês que diz quem perde com mais facilidade? Ou se tem alguma idade a partir do momento que a gente tem que ficar meio de olho, assim? É assim, ó, não tem assim, é só mulheres ou é só homem. O que acontece é que a gente precisa o tempo todo ser estimulado, né? O ser humano, ele precisa ser estimulado o tempo todo. Então, a partir do momento que a gente não lê um bom livro, que a gente não assiste um bom filme, que a gente não joga lá uma canastrinha no final de semana, ou esses jogos do Uno, essas coisas, né? Esses jogos educativos que a gente, joguinho da memória, que a gente olha lá, é tão bobinho, né? Não, a partir do momento que a gente não procura fazer essas atividades, então isso vai ocasionando essa perda de memória. A gente não tem um repertório de atividades, né? De memórias, de coisas que a gente ela vai se perdendo. Isso. Então, essas seriam dicas, por exemplo, além disso, o que mais é pra gente fazer? Porque não é pro pessoal se desesperar também. Daqui a pouco alguém tá assistindo a gente, tá achando que tá perdendo um pouquinho a memória. Eu perco, por exemplo, seguido. Não dá para se desesperar, já que tem solução. Tem solução. O que acontece? O que influencia, né, para ter uma boa memória? A gente precisa ter uma boa alimentação, uma alimentação saudável. Interfere até nisso, olha só. Exatamente. Então, e tem muitas frutas, muitas verduras, né, legumes que têm uma proteína que vai ajudando a estimular a memória, né? Isso é mais a parte neural, assim. Ter uma alimentação saudável, ter uma boa noite de sono, né? Isso influencia muito na memória, ter uma boa noite de sono. Olha só. Controlar a ansiedade, porque às vezes a gente é tão ansioso que a gente vai dormir já pensando assim o que a gente tem que fazer desesperadamente amanhã. E acaba perdendo o sono, tendo insônia. Então, ter uma boa noite de sono, fazer atividades físicas, né? Isso é muito importante. Bom para o corpo. As pessoas pensam que é só bom para o corpo, né? Mas não, é bom para a memória também. Olha só que legal. Existe algum medicamento, já que, por exemplo, um ômega 3, que as pessoas falam muito, alguma coisa assim que pode ajudar também, que a gente pode passar a fazer uso ou não? Então, eu não indico, né, como terapeuta ocupacional, e claro que tem medicamentos que ajudam, mas é claro que a pessoa tem que procurar um neuro ou um geriatra, né,
antes de... Ou se o caso estiver muito complicado. Exatamente, né? No caso das pessoas que têm mal de Alzheimer, aí precisa entrar com medicamento. Claro. Mas o que a gente recomenda, então, é fazer atividades, né? Diversas atividades. Para estar sempre estimulando. Exatamente. E olha só que legal, gente. Esse assunto ficou tão importante que o pessoal que vocês resolveram fazer até uma oficina, né? Isso. Uma vez por semana, começa hoje, né, Jaque? Isso. Ainda tem inscrição aberta, então vamos contar para o pessoal como é que faz para se inscrever, como é que vai funcionar essa oficina para quem quer dar uma estimulada rápida aí nessa memória. Então tá. Então assim, ó, a nossa oficina, ela vai acontecer todas as terças-feiras, né? Okay. Só que antes dessa oficina, a gente faz uma entrevista gratuita, para a gente saber a queixa que a pessoa está trazendo para gente. Qual é o problema dela? Se é falta de atenção, se é falta de concentração, se de que forma que essa perda de memória está atrapalhando. Exatamente. Ali, né, qual é a queixa que ela vai trazer para a gente? Quando a gente criou essa oficina, a gente criou assim mais para as pessoas adultas, né, e idosos. Mas a gente se surpreendeu porque buscou a nossa oficina um público jovem. Olha que então, legal. Acadêmicos de faculdade, né, pessoas que fazem faculdade ou que saíram da faculdade desesperados. E agora eu não sei como colocar as coisas que eu aprendi em prática, ou eu não consigo lembrar as coisas para a prova. Olha que legal. Então, assim, várias pessoas jovens acabaram buscando a nossa oficina. E para quem está assistindo a gente, então, ligeirinho, Jaque, onde pode encontrar aí mais informações, onde pode se inscrever? Então, a gente tem a página da nossa clínica, né? Clínica Iuris, que fica de esquina com a Nações Unidas e a Benjamin Constant. Ok. A gente tem a página, fica ali na esquina. A gente também tem o telefone, né, da clínica, que é 3202-9119. 3202-9119. Isso. E a gente pode estar agendando essas entrevistas para a gente estar direcionando essas pessoas para o grupo. Como é que continua? Para continuar. Daí, nesse grupo, a gente vai trabalhar diversas atividades, né? Vamos focar também na questão das atividades da vida diária, do cotidiano. E também vamos... está fazendo diversos joguinhos, dinâmicas, trabalhos manuais, jogos tecnológicos, né, no celular, no tablet. Olha que legal. Tudo isso para estar ajudando a estimular a memória.